Bom dia, professor. Olá, Fernando. Tudo bem? Como é que está? Tudo bom? Bom dia a todos aí. Está um caos, né, professor? Santa Catarina está um pouco difícil aqui. Professor, agradeço muito a sua presença, a sua disponibilidade, e ainda mais com todo esse esforço que o senhor fez. Entendeu? Agradeço a todos que estão assistindo essa live. E dizer ao senhor, professor, também que a gente está em comemoração, né? É a semana de proteção do CBMSE, entendeu? Semana de Parabéns aí. prevenção do CBMSE. E, professor, vou pedir que o senhor faça a sua apresentação, certo? E que fale um pouco do que é o curso de Health Security, que eu tive o prazer, né, de ter a sua presença aqui no nosso estado. Eu tive o prazer de fazer esse curso aí. Agradeço muito aí o convite aos irmãos guerreiros do bem, né? Eu gosto de chamar de guerreiros, porque são pessoas que guerreiam aí constantemente com as adversidades em prol da vida de outras pessoas. Eu tenho a satisfação enorme de inúmeros trabalhos sociais na área da saúde, da educação e da segurança, e ver muitas vezes, né, policiais, bombeiros deixando às vezes suas famílias em casa para ajudar outras pessoas. Então, a sociedade ainda não, eu acredito, eu não sou bombeiro, não sou policial, mas deveria dar mais valor a todos vocês, profissionais que trabalham aí incansavelmente para arriscam as suas vidas em prol de outras vidas. Meu nome é Marcos Tavares. O primeiro contato que eu tive com esse assunto de paciente em crise foi no ano de 2010, onde dois amigos policiais, major da Polícia Militar, que ministram um curso de APH tático operacional, na qual precisa realizar uma situação de APH, o atendimento pré-hospitalar, em situação hostil, na qual, por exemplo, algum amigo é ferido e precisa fazer esse atendimento numa zona quente, né, numa área de risco. E aí eles, ao irem para a Europa ministrar um curso na Espanha, em Portugal, se eu não me engano, eles viram que muitos profissionais da área da saúde, socorristas, bombeiros, estavam fazendo cursos de defesa pessoal, porque estavam sendo agredidos em momentos de alguma ocorrência. Então, eles vieram e me falaram sobre isso. Falaram, Marcos, dá uma olhada, pesquisa sobre isso daí. E foi aí, então, que eu comecei a pesquisar e entrar em contato com profissionais da área da saúde. Comecei o trabalho com o pessoal do SAMU, bombeiros, aqui em Joinville. Há pouco tempo veio o bombeiro militar, tinha os bombeiros voluntários aqui. E ao contratar esses profissionais, averiguamos que isso era uma realidade. Mas que até então na sociedade ninguém sabia e pouco se falava sobre isso. Mas que a todo instante, a todo momento, esses profissionais passavam por essa situação. Então, aí a gente... eu não sou médico, não sou enfermeiro, não trabalho na área. A minha formação, eu sou professor de educação física. Eu sou apaixonado por uma arte marcial chamada Aikido, mas que tem como um fim a harmonia. Aikido quer dizer caminho da harmonia. E a ideia é levar o bem às outras pessoas, né? Trabalhar muito a empatia, a benevolência e a solidariedade. Então, eu falei para o pessoal assim, olha, eu não conheço sobre o assunto, mas me dá um problema que eu vou tentar achar uma solução. E como a gente realiza diversos trabalhos sociais, esse trabalho foi um trabalho social. Ele começou como um trabalho social, ajudando os profissionais da área. E aí eles foram dizendo, olha, ocorre isso, ocorre dessa forma, quando a gente vai fazer a abordagem, o paciente está inconsciente no chão, quando ele acorda, às vezes ele pode se tornar agressivo, às vezes ele está sob efeito de drogas, às vezes é um surto decorrente a alguma patologia médica, né? Enfim. E aí, dentro dessas informações, a gente foi analisando. E é claro, o meu conhecimento era arte marcial. E dentro dessa formação, a gente teve o contato de um hospital aqui em Joinville, que é referência em atendimento psiquiátrico. Ele tem uma ala específica para pacientes psiquiátricos, e esse hospital nos contatou, dentro desse trabalho que a gente já começou a realizar, isso em 2011, para 2012. E aí eles pediram para a gente reescrever o protocolo de contenção física.
E dentro disso eu falei assim, tá, mas eu quero entender primeiro o que, que é o protocolo, o que, que ele compreende e como é que funciona isso, o que, que é uma ala psiquiátrica. E quando eu adentrei numa ala psiquiátrica, eu fiquei assim, realmente pasmo com a situação. Seres humanos assim, medicados, é claro, mas parecia alguns tipo um zumbi, assim, né? Olhando pro teto e tal, falei, nossa, que universo é esse daí? Totalmente desconhecido da minha realidade. E aí a gente começa a ver que o mundo que a gente vive é muito diferente daquilo que a gente está acostumado na nossa caixinha. A maioria das pessoas da sociedade estão acostumadas a uma caixinha e só vê o seu universo. Então o que é uma pessoa, um doente precisando de auxílio psiquiátrico? E aí eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, como é que é esse protocolo? E o protocolo hoje, né, na época principalmente que eu tive contato, dizia assim, 5 pessoas para conter uma pessoa. Esse é o protocolo. Eu falei assim, tá, mas aqui não está claro como é que eu tenho que fazer essa transição. Como é que eu vou pegar o paciente, se ele está em pé, se ele está sentado, se ele está deitado, se ele está num canto. Aí eles falaram assim, é isso que a gente quer que você escreva. Aí eu falei, não, para mim isso não é reescrever, isso é escrever, porque não está escrito como fazia isso. Enfim. Aí eu passei 6 meses ouvindo os profissionais, médicos, enfermeiros, psicólogos, para compreender esse universo. Aí dentro disso, opa, agora eu preciso de um tempo para desenvolver uma abordagem. E levou muito tempo. Por quê? Porque o que eu fazia como arte marcial não poderia fazer num paciente. Por quê? Porque, por exemplo, como eu ministro também instrução para o pessoal da área de segurança, a gente trabalha aqui com a Companhia de Grupamento Tático de Joinville, Batalhão Aéreo, 8º Batalhão da Polícia Militar, o Exército, 22º Batalhão de Infantaria. É uma realidade totalmente diferente. Por quê? Porque a questão, às vezes, de um profissional da segurança, da área da segurança, seja privada ou pública, ele trabalha com alguém que transgride a lei e a ordem. E não é uma pessoa que perdeu a sua saúde mental. Então, dentro dessas dificuldades, às vezes a abordagem é diferente, né? E aí, esse hospital, que é um hospital, posso dizer que é um hospital escola, porque os alunos fazem estágio também, tinha a diretoria de ensino. E aí eles falavam assim, olha, isso não pode fazer, isso não pode fazer. Ah, isso aqui machuca o paciente, a gravata não pode fazer, isso não pode fazer. Então foi muito difícil no início chegar a uma concepção de ação, de abordagem ao paciente, porque as artes marciais trabalham muito em chaves, chave em articulações, chave no cotovelo, chave de braço, chave de ombro, estrangulamentos. Só que o que acontece? Muitos casos do paciente psiquiátrico, ele está berrando, ou ele não sente dor. Então você, por exemplo, quando você vai pegar alguém dentro das artes marciais fazer uma chave, quando o cara está sentindo muita dor, ele bate. O bater quer dizer, eu não me rendo, né? Chegou ao meu limite. Mas o paciente psiquiátrico não vai bater. Então já houve casos que a gente já, dentro desse acesso que eu tive com diversos profissionais, de quebrar dedo, de machucar o braço, e o paciente na hora não falou nada, porque estava surtando. E aí depois, é claro, ao levar ao hospital, tinha ocasionado algo mais grave no paciente. E eles mesmos aí acabam se machucando. Então, foi um universo muito diferente, difícil de entender. Teve um caso que na época que eu estava dando instrução, a gente formou a primeira equipe desse hospital da ala psiquiátrica, os enfermeiros, e aí as artes marciais, elas têm uma característica muito diferente, que é assim, é o real, tem que tentar, tem que funcionar, né? E aí eu falei assim, olha, o nosso curso, o Health Security, ele tem que ter essa diferença, quer dizer assim, nós vamos treinar o mais próximo do real. Claro que tem que ser progressivo para ninguém se machucar, mas como eu fui pesquisar, já existiam, né, pessoas que dão o curso, eu acho que em São Paulo existe, mas o contato que eu tive de uma médica que fez o curso lá em São Paulo é que a simulação é o paciente parado, fica alguém parado, aí vem um, pega no tronco, outro pega no braço, outro pega no outro, pega na perna, mas o paciente não reage, só que não é essa a realidade. A realidade é uma pessoa que muitas vezes pode concordar, mas muitas vezes a gente chama de reação passiva, ele não agride, mas ele não colabora também. E existe a reação ativa na qual o paciente realmente começa a ser agressivo e muitas vezes violento. Então eu falei assim, olha, nós temos que ir mais próximo do real. E aí, vamos dizer, a prova final deste curso que a gente realizou, a gente botou assim, em quem ia fazer a abordagem, um protetor de cabeça, e a gente falou assim, ó, quem for o paciente, quem tiver de protetor de cabeça, você não dá um soco, mas você dá um tapa, para ele entender que ele tinha apanhado. E aí o negócio foi, e foi muito real. Então assim, a gente simulou situações, por exemplo, dentro de um banheiro. Aí
tudo em cima dos relatos que já se ocorria. Então, por exemplo, ocorreu do paciente lá abrir o chuveiro e o chão ficar tudo úmido, né, escorregadio. E aí, agora, tem que ir lá pegar o paciente. Então, a gente simulou situações o mais próximo do real possível. Só que para chegar a isso, a gente começou a fazer numa área de tatame. Por quê? Porque muitos profissionais, além de não praticar atividade física, que essa é uma grande dificuldade, os militares não, que já têm essa consciência de praticar atividade física. Mas muitas pessoas trabalham na área da saúde não praticam atividade física. E quando eu vi uma simulação entre os enfermeiros do que era uma contenção física, eu falei assim, ó, isso parece uma luta de MMA, porque o paciente pode encher vocês de porrada e vocês não podem fazer nada, pô. Aí eu falei assim, tá, qual é o EPI de vocês? Não, que EPI? Não temos EPI. Eu falei, mas como não tem EPI? Vocês vão segurar o cara na mão? A gente pega na mão. Eu falei assim, pô, mas na área de segurança não tem. Você tem, o manejo, tem o protocolo deles, que é o uso progressivo da força, o uso diferencial da força. Então, de medida que a pessoa às vezes vem com uma situação, ele usa de outros meios e recursos para reter aquela ameaça. Só que na área da saúde não tem isso, né? Com o paciente não tem isso. Você não tem nem taser, nem bastão retrátil, nem spray, enfim, não tem nada. Você tem as suas mãos. E aí o grande grau de dificuldade. Então eu comecei a ver que era muito difícil isso daí. Não é algo fácil. E aí que eu digo, é necessário valorizar esses profissionais. Porque poucos têm noção da amplitude que é esse assunto. E aí a gente foi treinar o próximo do real mesmo. Aconteceu tudo isso daí. E a gente desenvolveu essa técnica embasado em situações reais. É claro que ela evoluiu muito, desde 2012 até agora, porque cada módulo que a gente vai dar, o contato dessas pessoas vão dizendo assim, ó, acontece isso, acontece aquilo, opa, e isso amplia muito o horizonte. Está interrompido aí, entrou aí o Capitão Walter e ele faz um comentário que aqui a gente pega na unha. E é bem isso daí mesmo, vocês pegam na unha. Pessoal, e outra grande dificuldade que eu percebi é que, assim, dentro de uma ala psiquiátrica, no período normal de trabalho, tem 5 pessoas para conter o paciente. Só que a realidade, na maioria das vezes, no turno da noite, mesmo de um hospital, a quantidade de pessoas é reduzida porque é plantão. E um profissional socorrista, bombeiro, não tem 5 dentro de uma unidade móvel para conter o paciente. Então, esse foi um outro grau de dificuldade que nós fomos ampliando a nossa ação do curso, de trabalhar uma contenção com 3 pessoas. Claro, sempre que eu diminui o número de alguém para segurar, vamos dizer assim, para evitar que esse paciente se machuque ou machuque a guarnição, dificulta mais a abordagem. Então, assim, é claro que a gente tem uma tática de abordagem, quem vai abordar, quem faz o quê, e é importante entender que isso tem que ser o mais rápido possível, preservando a integridade do paciente, cuidando a transição da posição em pé para a posição de solo, porque às vezes levar o paciente para o solo de qualquer jeito, por exemplo, como as artes marciais, que tem as técnicas de quedas, de derrubar, é importante salientar que quem pratica arte marcial sabe cair, né? Sabe o conceito, por exemplo, quando eu vou cair, eu tenho que encostar o queixo no peito para não bater a cabeça, para não ter nenhum trauma craniano. Só que um paciente não tem aula de arte marcial, ele não sabe como cair. Então a transição do paciente ao solo também tem que ser com segurança. Por quê? Porque ele não tem essa consciência e às vezes surtando menos ainda. Então a importância da equipe, não é só uma pessoa, né? Porque é um trabalho de grupo. E digo mais, ao conversar com alguns amigos, eu acredito principalmente que em alguns lugares onde o SAMU trabalha em parceria com os bombeiros, que essas equipes treinassem juntas. Porque vai chegar um momento que vai estar lá o pessoal do SAMU, 2 pessoas ou 3 pessoas, chega do bombeiro mais 2, 3 pessoas, opa, deu 5. Só que esses 5 tem que saber trabalhar simultaneamente, em grupo, né? Às vezes não vai ter 5 dos bombeiros militares, nem 5 do SAMU. E essa equipe tem que todos saberem o que tem que fazer, porque é uma abordagem coletiva. Então é um conhecimento que tem que ser divulgado, tem que ser falado sobre isso. As organizações desenvolver uma consciência que, só para desenvolver a consciência é botar a pessoa no fogo. Ó, vai lá, faz o negócio aí. Aí, por exemplo, tem alguns médicos, eu sou contra a contenção de paciente em crise. Aí eu falei, então deixa ele se matar lá. Não, mas tem que fazer alguma coisa. Tá, então vai fazer o quê? Vai atirar com uma flecha, um anestésico e o cara vai parar? Tem alguém que fazer algo.
Então, assim, vai lá segurar a pessoa. Ah, não, mas é muito difícil, não tá vendo? Então precisa treinar, precisa pensar. Teve uma situação dentro da ala psiquiátrica, só fazendo um adendo, que o paciente quebrou o vidro aramado, o vidro, né, tinha arame dentro, para evitar que o vidro se quebre. Então, tipo um plástico, assim, um vidro. Ele quebrou, conseguiu tirar aquilo, que é quase impossível, e começou a se cortar. E a equipe teve que ir lá conter ele. Aí eles me mostraram as fotos, né? Eu falei, vocês são loucos, cara. O cara com vidro na mão. E vocês foram imobilizar o cara. Eu falei, não, mas tem que ser na unha. Aí eu falei assim, pô, mas e como é que foi? Ah, a gente jogou um cobertor em cima e a galera grudou. Eu falei, meu, cara, se o cara passa no pescoço de vocês um negócio desse, eu falei, tá louco. Esse negócio de pegar na unha, né? As pessoas podem confundir, né? E assim, a gente se refere basicamente à garra, né? A garra do profissional. Não que o paciente vai... A intenção do profissional seja machucar de forma alguma. Foi um comentário de uma militar nossa, Ana Lúcia Chagas, e a gente está fazendo essa análise, né? E uma coisa importante que eu percebi, por exemplo, quando eu fiz o curso, professor, eu acho que foi o curso mais doloroso que eu já fiz em meu tempo de militar. E o senhor falou na época da importância da gente sentir a dor. Porque essa dor é a dor que o paciente vai sentir, né? E isso eu levei para o resto de minha vida e passo para os meus colegas, inclusive. Que a intenção, o paciente psiquiátrico, ele não é um inimigo, né? O paciente psiquiátrico, ele, naquele momento, ele precisa de ajuda e, na realidade, pode ser qualquer um. Pode ser um familiar, pode ser um amigo, entendeu? Então, na realidade, é o que o senhor fala também, né? É a contenção com amor. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso aí, para a gente dirimir essa situação aqui, que o pegar na unha, na realidade, é uma garra de fazer acontecer. Às vezes isso é uma forma de se explicar, né? Cada região tem um trejeito, de uma forma de dizer. Na realidade, o pegar na unha realmente é fazer a abordagem com só as mãos. Somente você tem a sua mão e a sua vontade de solucionar um problema. Por isso que eu chamo muitas vezes de guerreiros do bem, porque às vezes a guerra não está externa. A guerra é interna. Interna porque do nosso egoísmo, da nossa, às vezes, falta de sensibilidade. Não, porque a pessoa leva como uma competição, vamos ver quem segura primeiro, quem agarra mais rápido. O cara tem que sofrer. Não, não tem que sofrer, não. Todos nós somos seres humanos e como seres humanos somos imperfeitos. E dentro dessa imperfeição, todos temos que melhorar em alguma coisa. Não adianta apontar o dedo, porque se a gente aponta um dedo para um, tem 3 apontando para nós. Então, como a gente fala que dentro do Health Security uma abordagem com amor, porque a gente está ali para ajudar essa pessoa. Se eu não quisesse ajudar, eu ia embora e ia para minha casa tomar um café com a minha família, não ia me arriscar. Então, a ideia de abordar de um trabalho com amor e com respeito, qualquer pessoa pode passar por uma situação. Como eu falei no curso, a Organização Mundial de Saúde fala que até 2030, 90% da sociedade já sofreu ou irá sofrer de algum transtorno psicológico, seja estresse, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, por aí vai. Então é alarmante a gente pensar que todos nós, até hoje, pelo veículo que está fazendo essa comunicação, que é o telefone, a gente vive enraizado e isso nos estressa, porque quando toca um barulhinho no WhatsApp, você fica preocupado em querer, isso gera um estresse psicológico. Então, a sociedade tem adoecido mentalmente, por causa do Covid, até uma live, até um vídeo que eu vou fazer sobre a contenção e o Covid, que tem aumentado os casos de pacientes surtando, porque a saúde mental tem que se falar sobre isso, cuidados no dia a dia, e não é uma teoria, é uma prática. E a dor, na realidade, como professor de educação física, tudo aquilo que a gente não pratica de atividade física, se a gente faz intensamente, primeiro que isso já dá uma dor muscular. Então, quando tem alunos que vêm aqui na academia fazer alguma aula, eu digo assim, pode ser que amanhã você sinta uma dor que não sentiu em algum grupamento muscular, porque você não tem o hábito de trabalhar esse grupamento. E outra situação que a gente pede que todas as pessoas que fazem o curso, que sintam ou façam o papel do paciente.
para entender o que o paciente está passando. Então, assim, a ideia é que quem está fazendo o papel de paciente não sinta dor. Certo? Quem está fazendo a abordagem, olha, se o paciente está sendo estrangulado, está sentindo a dor, não é o ideal, porque ele não é fazer o paciente sentir a dor. É claro, pelas pessoas que estão fazendo o curso, não ter o conhecimento que estão aprendendo, às vezes ela pode fazer uma abordagem um pouco mais incisiva. Opa, segura aí, não é assim, vamos trabalhar assim, vamos cuidar com isso, cuidado com aquilo, cuidado com esse membro, cuidado com essa articulação. Então, aos poucos, e é claro, é treinamento. Isso é uma coisa que, por exemplo, os bombeiros, os militares têm, né, muito forte. Treinar, 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 treinar. Não precisa dizer assim, pega tal coisa. Não, o cara já vai lá e pega, já sabe quando que é, todo lugar tem que ser organizado para não perder tempo. Então, pensando nessa situação, às vezes as mulheres têm receio. Pô, mas eu uma mulher consigo fazer isso? Não é só você mulher, é um grupo de 5, não é uma pessoa, é várias pessoas. E todas elas têm que estar treinadas. Quando uma, duas hesita, deixa de ser aquele ímpeto do guerreiro de cumprir a missão e fica meio receioso de fazer a abordagem, aí 2 ficaram para trás e 3 vão. Esses 3 vão sofrer o que esses 2 não fizeram. Ele tinha um papel para fazer na contenção de 5, aí esses 3 vão ser sobrecarregados. Isso é normal. Vai desgastar mais? Vai. Poxa, mas como eu pego um cara pequeno, grande, enfim. Gente, é fato, quanto a pessoa maior a massa muscular, o tamanho, é difícil, não tem como ser. Imagina, a gente tenta pegar uma criança pequena que começa, o pai e a mãe começam a sapatear, já é difícil, imagine um adulto. E ainda mais no surto. Então, a ideia da dor, ela pode correr, mas não é o princípio, para as pessoas que estão assistindo, é o paciente sentir dor. Pelo contrário, a ideia é que ele não sinta. E a gente precisa treinar cada vez mais a desenvolver essas habilidades para chegar a esse ponto. Falando um pouquinho sobre o que o senhor tocou agora, nesse assunto, a gente tem um corpo feminino, né? Um corpo muito bem representado aqui pelas mulheres do Corpo de Bombeiros de Sergipe. É um orgulho para a nossa instituição, as mulheres. E como uma mulher, né, a gente chama aqui de FEM, uma mulher deve encarar a contenção física, já que, como o senhor falou agora, às vezes tem um paciente psiquiátrico de grande volume, entendeu? E causa, queira ou não, causa um certo receio, né? É possível, por exemplo, uma guarnição, uma equipe completa de mulheres fazer essa contenção com segurança para a vítima e para a equipe? Bem, eu vou entrar no assunto que já pode ser que seja uma próxima pergunta aí, que quando eu estava desenvolvendo esse curso no hospital, eu falei de EPI. Eu falei assim, eu acredito que, por exemplo, devia ter uma luva de Kevlar. Porque se o cara vem com uma faca, e daí como é que fica? Um objeto perfurante, né? Nós temos três escalas aí que seriam, vamos dizer, 3 tipos de objetos: perfurante, cortante e contundente. Né? Então, por exemplo, um objeto perfurante e um objeto cortante. Então, precisaria ter um EPI. E, assim, poxa, mas pensando em armas, ou algum meio para conter esse paciente. Poxa, eu vou pegar um bastão retrátil, bastão Aspen lá para bater. Pô, mas eu vou bater no paciente, eu vou gerar uma lesão. Pô, mas aí a área de segurança eles utilizam, mas fica meio fora dentro do princípio de busca de respeito e tratar esse paciente. Enfim, eu vou usar qualquer meio. E a mulher, às vezes, o grupo feminino, depois eu já vou continuar nesse assunto ali, mas só para não fugir da sua pergunta, olha, eu já fiz esse curso só com mulheres, cara. E eu digo para você, né, não é objetivo, vamos dizer, um termo às vezes até pejorativo de falar, mas tem mulher que é sangue no olho, cara. Tem mulher que ela entra e resolve o problema como qualquer homem, gente. Claro, tem mulheres que são mais receiosas. Eu tive da Guarda Municipal de Curitiba fazendo curso com a gente aqui, mas pensa numa mulher, rapaz, que botava muito homem no chinelo. A mulher chegava assim, e é que a gente fala na contenção que tem que ser firme, não pode dar brecha, porque se der brecha, o paciente se movimentar, ele se soltar e diversas articulações tem uma amplitude de movimento, fica mais difícil. Então a pessoa tem que ir com aquela intenção de realmente segurar e restringir a movimentação do paciente. E olha que eu já vi, olha, não perde. Muito guerreiras mulheres. Agora, sim, é claro que, por exemplo, quem adentra num bombeiro militar,
já sabe que o treinamento já é puxado. Então, o próprio treinamento dos senhores já dá uma peneirada em quem realmente entendeu o que a profissão exige. Né? Só que uma das dificuldades, por exemplo, que eu vejo, é que tem profissionais, pessoas que vão fazer curso de enfermagem e que no curso ninguém fala sobre isso. Então esse profissional às vezes nem entende que vai passar por isso e só vai cair na realidade quando realmente cair numa ala psiquiátrica, num atendimento. Que, opa, nossa, tem que fazer isso. Então eu já peguei pessoas que fizeram o curso conosco falando, não, eu não quero fazer isso. Eu falei, não, eu não estou te forçando. Só entenda que eu acredito que é melhor ter um conhecimento que nunca precise usá-lo do que precisar num incidente deste conhecimento e não tem o que fazer, não sabe o que fazer. Então, as mulheres, eu venho dizer que não perdem nem um pouquinho para fazer isso aí não. Elas conseguem fazer com muita destreza e habilidade. Professor, nossa live está, como a gente fala, bombando, né? E aqui eu quero agradecer mais uma vez a quem está assistindo. E clica no aviãozinho aí, convida mais parceiros para entrar na live, que ela tá show, né? Professor, tem uma pergunta aqui do Sargento Kleber, aqui do Corpo de Bombeiros. Ele pergunta, há estudo que comprova, em alguns casos, pacientes não apresentarem dor, né? Ele não sente dor, o paciente não sente dor. Nesse caso, o que a gente pode fazer? É um paciente muito agressivo, mas ele não sente dor. O que pode ser feito? O importante, antes de responder essa pergunta, vou pedir depois para o sargento aí, por favor, gravar no IGTV essa entrevista aí, até que outros amigos no futuro possam ver esse material, e eu depois também quero rever aí, até meus erros melhorar. Já está gravado. Então, no finalzinho lá a gente grava lá, depois eu vou botar no contenção, até o pessoal convide todos que estão assistindo, nós temos uma página lá que é contenção de pacientes, né? Procura lá no Facebook, no Instagram, tá lá, e a ideia é estar sempre levando informação. O que é importante é o seu comentário. Quem está participando, deixe comentários, perguntas e dúvidas, que na medida do possível eu vou tentando fazer vídeos. Nós temos um podcast, às vezes tem gente que não consegue assistir, a gente tem um podcast, está até no Spotify, contenção de paciente. Eu tento colocar todas as entrevistas e os meus vídeos em áudio para a galera escutar. Então, facilita um monte isso daí. Hoje os veículos contribuem bastante. Então, contenção de paciente está lá, a gente coloca esse material. A ideia de um paciente, assim, estudos científicos, existe alguns artigos científicos que falam sobre isso. Mas é muito pouco ainda material. Se você pesquisar... eu tenho alguns materiais que é bastante difícil de achar, como eu falei para você, ainda se pesquisa muito pouco, pelo menos o acesso que eu tive até no Brasil e algumas pesquisas às vezes no exterior. Mas há muitos relatos, principalmente, por exemplo, na área de segurança, né, de pessoas que são abordadas, não na área da saúde, mas também na área de segurança, com o efeito de drogas. E aí ele não sente dor. Então teve um caso de um rapaz lá de uma imobilização que fraturou o úmero e não sentiu dor, continuou na mesma. É claro que quando o efeito da droga passou, o homem urrava de dor. Então isso aconteceu. Mas na contenção de paciente, o que acontece é a gente trabalhar não na dor. Por isso que a gente fala em tentar não fazer o paciente sentir dor. Por quê? Porque como não tem esse limiar, a dor ela serve para a gente dizer assim, aqui é o limite, eu posso fazer algo até aqui. Então, se a gente trabalhar numa contenção que não tenha variável dor, indiferente do que eu estou fazendo, não vai machucar nem piorar a situação da pessoa. Então isso que é a grande diferença. Por isso que é difícil fazer a contenção, né? Olhando por essa forma. É claro, às vezes muitas pessoas ainda fazem um estrangulamento. Eu não estou dizendo que é errado fazer o estrangulamento. Você imaginou a sua vida estando em risco. Não é o recomendado fazer um estrangulamento. Só que vamos entender que quem está fazendo estrangulamento está com uma bomba de adrenalina na corrente sanguínea e às vezes ele também está, e se ele estiver sozinho, ele não consegue ver se a pessoa apagou ou não. Então, assim, se ele manter, a gente já tem vídeos na internet da área de seguranças de shopping, que fez o estrangulamento e a pessoa apagou e ele não se ligou que a pessoa tinha apagado e pode gerar uma hipóxia e a pessoa morrer. Então, assim, isso acontece. Então, parando para pensar dentro disso, o ideal é a abordagem, né, ela ser de uma certa forma firme, restringir movimentos,
e evitar ao máximo o paciente sentir dor. Claro, lembrando que os familiares, sempre o familiar está sofrendo e tudo mais, na visão de quem está vendo, né, porque é algo muito dinâmico, mas ninguém tem ideia do que é segurar. E por isso que eu recomendo que todos os profissionais que às vezes olhem, assim, não com bons olhos a contenção física, que exercitem. Vem fazer a linha. Vem aqui, a gente faz uma contenção, você fica como profissional e eu vou surtar aqui. Não vou ser nem agressivo, eu só vou realmente dificultar você e mostrar como é difícil, gente. Na realidade é conscientizar. Eu não passo por isso porque eu não sou um profissional que trabalha no dia a dia. Eu trabalho com pessoas que fazem isso. E eu sinto o maior respeito, que é muito difícil fazer isso daí. Então, assim, julgar quem faz, mas por que ele foi isso? É porque na hora a gente tenta tomar o maior cuidado. Mas na situação real, tudo existe risco. Existe risco, às vezes, até das crianças se machucar numa aula, de uma mulher torcer o tornozelo num salto. Por que que não vai acontecer uma pessoa não querendo restringir seus movimentos e 5 pessoas segurar? Eu já tive, por exemplo, antes do curso de enfermeiros, que o dedo foi parar aqui atrás. Por quê? Na hora engatou na roupa, aconteceu, gente. Não é normal? Não. Mas existe risco, com certeza existe risco. E é claro, somente o treinamento e o aperfeiçoamento da técnica, da equipe, é que faz com que essa abordagem tenha a maior efetividade possível e claro, sem lesão nenhuma. E falando, professor, em treinamento, eu lembro que quando a gente fez o curso, o senhor marcou o tempo, né? E a gente fez a abordagem de qualquer jeito, né? Como a gente sabia. E duraram 9 minutos. Ao final do curso, a gente conseguiu fazer a abordagem com menos força, com menos dor, né? E a gente gastou 2 minutos para que a abordagem acontecesse completa, com a mesma vítima, entendeu? Então, o curso é fantástico, entendeu? Sempre agradecendo, foi um divisor de águas, assim, para mim profissionalmente. Então, é perfeito. Falando um pouquinho mais sobre a dor, o capitão Osni Chaves, ele faz um questionamento se a dor é um fator limitante para a contenção física. Se a equipe ela tem que perceber essa quantidade de dor da vítima, né? Isso é um fator limitante. É um fator que põe em risco, porque todos os profissionais, ele tem que fazer um relatório no final, certo? Então a gente viu há pouco tempo, e aconteceu como um grande caso de racismo nos Estados Unidos, né? O profissional da área de segurança colocou o joelho em cima do pescoço, lá nos Estados Unidos, e essa pessoa abaixo estava passando mal pelos relatos, falou que não estava conseguindo respirar e foi a óbito. Então, assim, algumas técnicas, elas podem restringir vias aéreas, circulação sanguínea, né? Não do health security, mas até abordagens em si. E se o profissional que está, às vezes, numa adrenalina, a equipe, não tiver atento a esses detalhes, pode ocorrer uma morte. Então, assim, não é um limitante, mas é algo a ser observado constantemente, a dor. Não somente a dor, os sinais vitais da pessoa. Está sempre tomando cuidado com isso. Por quê? Você colocar, por exemplo, um joelho no pescoço da pessoa, trocar vias aéreas e circulação, essa pessoa ia ter uma gravidade, né? Não conseguir respirar, por exemplo, sentar em cima do tronco da pessoa. A mecânica ventilatória fica deficitária. A pessoa não consegue respirar, então ela fica forçada aquela respiração. Imagine a pessoa ofegante, o músculo precisando de oxigênio, né? Um grande esforço. Aí a pessoa, para conter, vai lá e 2, 3 senta em cima do paciente. Ok, restringiu o movimento, mas ele não consegue respirar. Então, e se vier acontecer algo? Então, assim, a ideia é salvaguardar a vida dessa pessoa, proteger a equipe e entender que é para ser mais uma missão cumprida. Só isso. Eu tenho esse cuidado que a gente tem, é que os senhores voltem para casa, sem lesão, o paciente vá para o hospital ou tome medicamento e ok. Agora, difícil ok, fiz uma abordagem com sucesso,
Imagine a situação. O paciente feriu gravemente e você tem que responder um processo daqui a pouco. Então, parando para pensar nisso, é por esse viés que eu gostaria que as pessoas pensassem. Que você não fosse para casa com peso na consciência que deu algo de errado e que depois vai ter que responder por isso daí. Então, assim, a nossa busca da contenção, uma contenção mais humana para o paciente, mas que também humana para todos. Não é só para o paciente, para o profissional que está realizando a contenção. Tanto é que a nossa técnica, eu não chamo só de contenção física de paciente. Contenção física terapêutica, porque é para ser algo para cuidar, algo para preservar, algo para estar observando isso, de pacientes em crise e no final, e proteção. Então eu dou noções de defesa, de se proteger de objetos perfurantes, cortantes e contundentes. Coisa que o curso básico de contenção de paciente não fala sobre isso. Esse é um dos diferenciais do nosso curso. Por quê? Porque já morreu aqui perto da nossa cidade, um colega do bombeiro voluntário, chegou lá, era um paciente que estava passando mal, quando ele chegou na ocorrência, eram 2, o cara veio com uma faca e foi esfaqueado. E digo mais, muitos dos profissionais, por exemplo, existe uma parceria entre SAMU e bombeiro, na qual se o SAMU chega lá, ou um socorrista, enfim, e vê que esse paciente tem algum objeto, está sendo meio violento, chama os bombeiros. Você acha que vai dar tempo, se esse paciente do nada vir para cima com um objeto perfurante, cortante ou contundente, de uma outra equipe chegar, ou o bombeiro militar chama a polícia? Às vezes não vai dar tempo, gente, você vai ter que fazer uma coisa, porque é a sua vida que está em risco. E aí como é que fica? Então, eu acredito que não é para formar nenhum super-herói, não, porque eu resolvo todos os problemas. Não, mas eu preciso ter conhecimento que, como a gente fala, às vezes, alguns profissionais falam, né? Se o bicho pegar, você tem que saber, pelo menos, salvaguardar a sua vida e a vida da sua equipe. Então, eu não posso dizer assim, olha, a gente não pode fazer isso, 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 mas a sua vida está em risco. É sua família, você tem que voltar para casa. Então, nós temos que pensar numa abordagem, né? E eu acho o curso, um final de semana ainda pouco. Eu estou pensando em transformar esse curso ainda, ele online, uma parte dele. Porque tem muita gente que pede, muita gente que pede. Eu tenho do país todo falando, pô, um curso na minha região. Eu falei, pô, forma um grupo para a gente poder levar, porque às vezes é um pouco caro fazer isso e distanciar até lá. Então, hoje, com esse viés aí, essa ideia da internet, de muita informação sendo levada, eu estou pensando seriamente fazer ele via online e, vamos dizer assim, uma vez por ano fazer uma reunião aí, reunir 1000 pessoas, a gente fica aí 3, 4 dias em imersão. Aí a parte prática. E, assim, já é uma promessa nossa, né, aquele grupo que fez o primeiro curso aqui. E assim que passar essa pandemia, o senhor volta a visitar aqui o estado de Sergipe, que a gente ficou com um gostinho de quero mais. É muito importante essa reciclagem, porque assim, quem faz o curso é legal, aprende muitas coisas, começa a colocar na prática e surgem dúvidas. Aí eu falo, anote essas dúvidas, porque, quando eu fui fazer isso, opa, parou, aqui, ó, tá vendo a abertura? Isso, vamos corrigir. Bum, poxa, eu não tinha me lembrado disso, eu esqueci disso, na hora do nervosismo, né, passa. Então é muito importante isso. Isso aconteceu já em 2 equipes que a gente deu, a gente fez 3 reciclagens, né? O curso mais 2 reciclagens, e sempre está renovando. Então é importante, e eu vou dizer mais, cada ocorrência é única. Cada ocorrência é única. Não dá para dizer, é igual para todo mundo. Não é igual, porque cada paciente vai surtar, vai reagir, outros cooperam, outros não cooperam, e é muito diferente. Professor, uma pergunta aqui do Tenente Coronel Carlos Alves. Ele faz, qual a melhor abordagem com os familiares do paciente ao realizar o atendimento? Porque a gente vê que pode acontecer, inclusive, de um familiar virar um paciente, né? Isso aí a gente já discutiu muito nos cursos. E como deve agir a equipe com os familiares, com as pessoas que estão circulando ali a ocorrência? Isso é um fator que, quando a gente criou esse curso, que ele era para uma ala psiquiátrica, é entender que uma ala psiquiátrica é um lugar que existe todo o cuidado possível, né? Não existem pedras, não existe pedaço de pau, não existe pessoas familiares. Então, essa situação não tem. Mas quando faz, por exemplo,
no caso de pessoas, de profissionais que realizam essa abordagem em ambientes externos, então, assim, a primeira situação é o que os senhores já têm de formação, cena segura. A cena segura é primordial. Eu tenho vídeo na internet, também de acesso, está lá para todo mundo que consegue assistir, de um profissional de SAMU que chega e os policiais já tinham feito uma cena segura, mas deixou que o tio da vítima ficasse ao lado do corpo. Ao médico, ao se aproximar e a tentar observar, que não é chegar correndo, mas precisa tentar entender a situação. Ele demorou, acho que 2 segundos para olhar. Nisso, o tio da vítima foi lá e já agrediu esse médico. Então, assim, a cena segura é muito importante. Então, assim, é claro que a mãe, principalmente mãe, vê o filho naquela situação sendo segurado e ele berrando, nossa, parece que estão matando o filho da mulher. Porque o paciente, quando ele vê que às vezes não consegue, está segurando, ele começa a berrar. Então, quem não conhece, acha que está torturando esse paciente. E é uma realidade que quem não sabe, nunca vivenciou, nossa, gente, coitado do homem, ele está... Que covardia. 5 homens grandes pegando lá um paciente, é isso que fala, no ambiente externo. Covardia, por exemplo, uma mulher magrinha, entendendo que o paciente em surto tem uma força fora do comum. Então, olha, 4 homens fortes, 5 em cima de uma mulher segurando ela, que monte de covarde. Então, a sociedade entende que é uma covardia, por desconhecer, por não ter acesso à informação. Por isso, a nossa preocupação, e agora essa pandemia, a gente está trabalhando fortemente para levar informação à sociedade sobre isso. Então, é importante que nenhum familiar fique perto da abordagem. Isso é um fator muito importante. E o seguinte... A abordagem em ambiente externo tem que redobrar a atenção. Redobrar a atenção na ocorrência e no perímetro. Então já aconteceu, por exemplo, de numa abordagem de 3 amigos do SAMU, que por demorar a unidade móvel de chegar no lugar, a população começou a fazer uma pressão de querer virar a ambulância, porque demoraram a abordagem. Nossa, gente, o trânsito não é uma coisa que assim, estrala o dedo e já está lá. Tem, dependendo da distância, é difícil acesso, o horário, enfim. Só que, assim, como eu falei, a sociedade não compreende o trabalho de vocês. Vocês se arriscam no trânsito, se arriscam na abordagem e eles acreditam que tem que ser perfeito. Então, assim, é importante a cena segura e o cuidado. Tá? O cuidado de manter cada vez mais o perímetro. Você viu que as pessoas começaram a se aproximar, que alguém... Quem tiver essa visão e tiver disponibilidade de um tempo, pessoal, se afasta, por favor, porque a aproximação dos senhores está dificultando, eu gosto de falar, a realização do protocolo. Não é que porque vai incomodar, não. A aproximação dos senhores está dificultando a realização do protocolo. O protocolo é a contenção de 5. Para que a gente possa fazer a contenção dessa pessoa, nós precisamos de alguns parâmetros essenciais. E um é o distanciamento de quem não está envolvido nessa situação. Porque se o familiar dessa pessoa que está no lado vendo e vê alguma coisa... Gente, sangrar pode sangrar por qualquer coisa, uma espinha sangra. Vê o sangramento, está matando. Não é isso. Então, isso é uma grande dificuldade também. Perfeito, professor. Então, uma pergunta aqui do cabo Gabriel Davino. Quais os EPIs que devemos utilizar para uma abordagem segura? E dentro disso aí eu já vou colocar mais uma questão, que é o uso de taser, e de arma química para imobilizar o paciente. Então, EPIs para a equipe, qual o EPI que pode ser utilizado, e se é ético para uma equipe fazer a utilização de taser ou de arma química para imobilizar o paciente. Lembrando, professor, que nós estamos tendo um curso de formação de soldados, então tem muitos alunos aí do curso de formação de soldados, e agradecer a presença aí de todos. E são alunos que muitas vezes assim, ainda não tiveram um primeiro contato, muitos deles não tiveram um primeiro contato ainda com um paciente psiquiátrico. E aí o senhor falou que cada ocorrência é uma ocorrência, é muito diferente. Então eu gostaria que o senhor falasse aí um pouquinho sobre os EPIs que podem ser utilizados e se é ético, esse uso aí da taser e da arma química.
O que eu posso dizer que a melhor resposta que vocês vão encontrar para isso é o seu conselho. Tá? Então, por exemplo, no Conselho Federal de Enfermagem, procura lá quais são os EPIs que é para ser usado na contenção física. Não tem nenhum. Pelo menos eu não achei. Quais são os EPIs encontrados no Conselho Federal de Medicina? Eu li e não achei. Eu tenho procurado sobre isso. Por quê? Porque o que vai resguardar juridicamente para você, profissional, é dentro da sua classe profissional. Então, a sua classe profissional, quais são? Eu tenho, por exemplo, eu consegui os procedimentos realizados pelo Corpo de Bombeiro Militar do Rio de Janeiro. Lá não tem nenhum EPI. Pelo menos lá existe diversa forma de falar. Lá fala contenção de 8 ainda. A forma de abordar, o interlocutor, o manejo verbal, como falar, os cuidados do lugar. Está tudo lá, perfeito. Muitas coisas lá é aquilo mesmo. Já tem no manual do Corpo de Bombeiro Militar do Rio de Janeiro, está lá. Só que EPI não fala. Então é claro que precisa-se também de falar de políticas públicas, aí é um outro patamar das organizações começarem a trabalhar isso, a classe, primeiro, ter consciência, treinar, começa a ter as objeções, pô, se acontecer isso, acontecer aquilo, o que eu devo usar, e aí começar a gente conversar com as organizações e dizer assim, nós precisamos ter um regulamento, porque hoje, o que a gente percebe, quem regulamenta a base, quem prescreve, por exemplo, a contenção física dentro de um hospital é o médico. Se o médico não tiver, o enfermeiro, o técnico da enfermagem não, mas o enfermeiro pode prescrever a contenção se necessário. Então, esses procedimentos, eles vão resguardar, caso aconteça algo, né, de o paciente se machucar, de ouvir um processo. Não, está aqui, o procedimento foi feito. É importante também, de cada organização, está escrito qual é o protocolo da instituição referente à abordagem. Isso tem que estar lá, porque se houver algum problema, está aqui, ó, eu segui isso, de cima a baixo. Então não existe, pelo menos que eu conheça, nada escrito de utilização de taser, de utilização de bastão, não existe, não está escrito ainda isso daí. Então é importante estar no papel. Dentro da área de segurança, eu dou um curso também, como eu trabalho com área de segurança, de defesa pessoal para as mulheres. Então, assim, hoje existe, por exemplo, até pelo meu conhecimento aqui na região sul, que o spray, por exemplo, de pimenta é de uso dos militares, dos policiais. Não se pode um cidadão civil. Mas existe uma opção, que eu até, no curso eu falava para as mulheres, do spray de gengibre. Se eu não me engano é gengibre, citronela, é uma mistura assim. Arde o olho que só, né? Dificulta. Então, assim, seria uma possibilidade, cara, não vai machucar a pessoa, se você lavar com água corrente, não vai prejudicar, né? Caso que se use lente, se usar lente aí tem essa dificuldade. Mas a ideia é dificultar o campo visual do paciente, vamos dizer, né? Para que a equipe possa abordar com mais segurança. Então, assim, parando para pensar, hoje a gente sabe que quando um paciente surta e ele está com uma arma, é chamado a polícia. Qual é a abordagem que a polícia faz? Está entendendo? Ela vai fazer a abordagem que ela faz com qualquer um. Você acha que, às vezes, o policial ele tem um curso de contenção de paciente psiquiátrico? Não tem. O curso que ele tem, eu digo isso porque eu ministro o curso para a área da segurança pública e privada. O curso que ele tem é o curso básico de contenção de quem transgride a lei e a ordem, imobilização tática, vai lá, imobiliza chaves, articulações, é aquilo lá. Então, eu já tenho profissionais, já tenho organizações me pedindo esse curso de contenção para a área de segurança. Por quê? Vou dizer para vocês que eu participo também no grupo de autismo. O autista, às vezes, não transparece que ele é autista, assim, não, né? A fisionomia não parece. Mas já aconteceu, por exemplo, eles têm aqueles uns jeitos, né, diferentes. Então, por exemplo, assim, tinha um que tinha por limpeza, ele não gostava de sentir nada sujo. E por ver na calça de uma menina migalhas de bolacha, ele foi limpar.
a migalha de bolacha e a menina falou que ele estava abusando, e aí deu um rolo, e enfim, o pessoal da segurança, não vou entrar em detalhes, foi fazer uma imobilização como se faz em alguém que transgride a ordem e a lei. E aí fizeram estrangulamento, e aí foi o seguinte, um paciente que está em crise, ou alguém que precisa de cuidados especializados, pode ser feita essa abordagem? Enfim, professor, entrou na mídia e deu um rolo isso daí. A live bombou. Tá no final, né? Nós temos mais 5 minutos de live. Perfeito. Então a gente vai correr para finalizar. Tem uma pergunta final da Sargento Daniele. Ela pergunta qual tempo é preciso para negociar com o paciente antes de agir na restrição dos movimentos dele. Bem, rapidamente vou tentar responder, mas ela é ampla essa resposta aqui. Não existe tempo limite. Tá? Lembrando que a contenção física é a última bolachinha do pacote. A gente não deve levar como a contenção física o primeiro ato. A gente tem visto dentro dos nossos cursos que depois que as pessoas começam a fazer o curso, se sente mais segura para fazer o manejo verbal. Então, por exemplo, dentro de um hospital, diminuiu em 80% as contenções físicas depois do curso. Porque os profissionais se sentiram com mais segurança se precisasse fazer a contenção física. Então, eles começaram a exercitar. É importante que as pessoas que têm dificuldade de se comunicar, de falar, vamos conversar aqui. Ela tem dificuldade de conversar com o paciente. Então, primeiro, comunicação, vai se comunicar. Seja uma pessoa que consiga criar histórias, que consiga falar, para tentar ter um elo com o paciente. Então, quem tem dificuldade de conversar, ela vai ter dificuldade de trazer o paciente para a realidade, conversar com ele, dizer para ele que está ali para ajudá-lo, ouvir o paciente, enfim. Então, tem que treinar e muito o manejo verbal. Esse é um ponto importantíssimo, treinar o manejo verbal. Não existe tempo limite, depende de situação para situação. Tem pacientes que, às vezes, ele já conhece, por exemplo, a equipe profissional, ele já surtou outras vezes, que ele vê tal pessoa, eu vi o sargento Fernando lá, ô sargento, tudo bem? Não, vem comigo, vamos lá no hospital. Não, vou, com o senhor eu vou, com ninguém mais eu vou, mas com o senhor eu vou. Pronto, resolvido. Então não quer dizer que, pode ser que ele encontre certa pessoa e haja com muita tranquilidade. Então não existe tempo, mas é importante investir no manejo verbal. Professor, nossa live, infelizmente, está chegando ao fim, ou felizmente, porque foi um sucesso. E queria agradecer mais uma vez a disponibilidade do senhor. Eu queria puxar mais ainda, né? Eu teria o dia todo aqui conversando. Mas eu quero lhe agradecer muito mesmo pela disponibilidade que o senhor teve conosco. Eu quero agradecer também a oportunidade que eu tive, né? A minha instituição, a pessoa do comandante-geral. Quero agradecer a assessoria de comunicação, né? A ASCOM, na pessoa da Tenente Coronel Iana, do Tenente Coronel Carlos Alves, do Cabo Edmilson, que me trataram de forma excepcional, profissionais incríveis, né? E agradecer a todos que assistiram a nossa live, dizendo ainda que amanhã hoje, às 10h15, temos outra live com o capitão Valmir Belo. Amanhã teremos mais 2 lives que as pessoas precisam se inscrever, né? Que é a semana de prevenção do CBMSE. Então a gente está com uma semana bastante recheada de coisas boas. Ótimo. E eu peço ao senhor para finalizar com uma mensagem aos profissionais que lidam com esse tipo de ocorrência. O senhor se despeça, né? E finalize com uma mensagem para esses profissionais. Muito obrigado, professor. Bem, agradeço a todos que estão assistindo, ao Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe, esse belo trabalho, né? A todos vocês aí que fazem esse trabalho único. Né? E eu gosto de falar que é um trabalho embasado no amor e no respeito, porque eu acredito na humanidade. E não é fácil, porque o primeiro pensamento do ser humano, às vezes, já é julgar o outro. Então, analisar sem julgamento, né? Quem não tem nenhum pecado atire a primeira pedra, é muito difícil. Então, todos nós estamos nesse barco, que é o planeta, esse planeta e universo que vivemos, e estamos aqui para evoluir. Então, um precisa se ajudar ao outro, porque esse paciente que hoje perdeu a saúde mental, amanhã pode ser a sua mãe, seu pai ou até mesmo você. Então, imagine você tendo todo esse conhecimento e surtar. Então, você gostaria que alguém te cuidasse da mesma forma como você vai cuidar dessas outras pessoas. Então, pense como um gesto de amor e respeito. Essa é a base da arte que eu treino, que é o Aikido, e isso me embasou a criar o curso Health Security. Então, parabenizo a todos, um ótimo trabalho, continuem nessa jornada,
E tenho certeza que eu incentivo a todas as pessoas que de manhã, quando acordem e à noite, façam uma oração e peçam para que todos esses guerreiros do bem sejam abençoados aí em sua jornada. Muito obrigado a todos. Fique com Deus. Muito obrigado, professor. Fique com Deus também. Aí, não esquece de salvar, hein? Esse eu quero uma cópia. Um grande abraço. Fique com Deus todos. Até logo.